Acabou. Depois de 4 meses, a guerra que estava sufocando o mercado chegou ao fim. Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um acordo para encerrar o conflito que durava desde fevereiro, e o mercado ele já está reagindo muito forte. Nessa madrugada, enquanto muita gente dormia, a bolsa da Ásia ela disparou, do Japão subiu mais de 5%, da Coreia subiu quase 6% e vários mercados batendo recorde histórico mais uma vez. E o mais importante, o petróleo ele está despencando. Só no dia de hoje, o petróleo já caiu mais de 5%, batendo o menor preço desde o começo do conflito. Bom, se você investe no mercado de risco, deve ter visto tudo subindo no dia de hoje. Mas por que será que uma guerra do outro lado do mundo mexe tanto com seus investimentos? E porque esse final de guerra ele chegou no momento perfeito, bem na semana mais importante do ano para o mercado. É exatamente isso que eu vou te explicar de maneira bem simples até o final desse vídeo. Porque apesar dessas notícias positivas, nem tudo está garantido e no final dessa semana nós temos um dos eventos mais importantes. Mas já comenta aqui se você está otimista com o mercado depois do que aconteceu ou se ainda está pessimista e acha que vai vir um grande crash ou vai vir um estouro de bolha. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então deixa eu te dar um contexto bem rápido aqui. Desde fevereiro, Estados Unidos e o Irã eles estavam em guerra e o Irã ele tinha feito uma coisa que assustou o mundo inteiro, que foi fechar o Estreito de Hormuz. Bom, aqui no mapa dá para ver que essa daqui é a região do Estreito de Hormuz, né? Que é uma região extremamente importante, principalmente para o comércio do petróleo, porque várias embarcações passam por esta rota aqui. Inclusive, se a gente tirar o zoom do mapa, dá para ver que este estreito aqui, ele divide praticamente aqui a metade do planeta, né? Vários países que estão deste lado usam esse estreito para passar mercadorias, né? Tanto para cá quanto para lá, né? Assim como os países desta região aqui usam também para passar e receber mercadorias. Então é uma região estratégica extremamente importante no mundo inteiro. Quando o Irã fechou esse estreito de rota marítima, é extremamente importante, principalmente para o petróleo, né? Porque essa região do Oriente Médio é uma região que produz muito petróleo. Praticamente 1/3 de todo o petróleo do mundo passa por aqui. Bom, quando eles fecharam, os navios não puderam circular e aí o preço do barril disparou. Desde o início do conflito, nós podemos ver aqui, ó, o barril do petróleo subindo pra caramba, né? Subiu praticamente 82% quando nós comparamos a janeiro, quando não havia ainda esse conflito acontecendo. E o petróleo, vocês sabem que é a base de praticamente tudo que nós utilizamos na nossa economia. Por isso, né, quando o barril fica mais caro, praticamente tudo também fica mais caro. Existe uma consequência direta na inflação. A boa notícia é que ontem, finalmente, Estados Unidos e Irã fecharam um acordo e o estreito ele foi reaberto. E o próprio Trump falou no Twitter lá, deixem o petróleo voltar a fluir. E por isso que hoje, quando olhamos aqui na Quantifier, né, o petróleo ele está desabando. Já fazem algumas semanas que ele bateu o topo, foi ali em meados de maio, dia 15 de maio, e desde então ele já caiu ali cerca de 23%, uma queda mais acelerada nas últimas 2 semanas, né, com a aproximação do acordo e finalmente com o acordo acontecendo neste final de semana. E isso daqui é extremamente importante, só que muitas pessoas estão olhando para outras coisas no momento, né? Tem Copa do Mundo, vai ter eleições no final do ano no Brasil, né? Só que essa questão do petróleo caindo é muito importante, porque o que estava travando o mercado não era a guerra em si, era a inflação que a guerra estava causando. E é bem simples de entender, né? Com petróleo mais caro, tudo fica mais caro. Transporte, comida, energia, produção. Petróleo é a base de quase tudo na economia mundial nos dias de hoje. E aí já temos algumas coisas aqui refletindo no próprio Brasil. A gasolina e alimentos pressionam. E prévia da inflação no Brasil sobe para 0,89% no mês de abril, principalmente com aumento no preço dos combustíveis. Então, isso daqui está pressionando a inflação no Brasil. É claro que o Brasil é um caso à parte, né? Não era só a guerra, não era só o petróleo que estava pressionando a inflação. Na verdade, tem uma série de outros problemas no Brasil acontecendo nesse momento, né? Não é à toa que a inflação que estava caindo mês a mês, né, lá no Brasil, com a Selic alta, voltou a subir a partir de março. Então, março, abril, maio, ela está acelerando. E isso é um grande problema no Brasil. E existe uma coisa importante no Brasil. Com o petróleo mais caro, o governo ele entrou com alguns subsídios. Colocou dinheiro para segurar o preço na bomba e evitar um repasse maior para o consumidor. Ou seja, com essa ajuda do governo, né, para não subir tanto assim o preço da gasolina, ela não subiu tanto quanto deveria. Então teve um controle artificial desses preços da gasolina no Brasil. Só que nós sabemos que quando o governo controla de forma artificial os preços, né, como aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, isso tende a se refletir num grave problema nos próximos meses. E o Brasil está passando por um grave problema de taxa de juros
juros alta e inflação alta. Mas já aproveita e deixa aí nos comentários se nos últimos meses você notou o preço das coisas subindo aí na sua cidade. E também já fala aí nos comentários de qual cidade você é aí do Brasil. Mas quando nós olhamos para o mundo, principalmente Estados Unidos, né, eles também estão com um problema grave de inflação. E aqui já podemos ver que nesses últimos meses a inflação ela disparou nos Estados Unidos. Ela até estava caindo, né, sendo controlada até dezembro, janeiro, fevereiro, aí em março o negócio desandou. Foi para 3,3, 3,8, agora está em 4,2. Se nós olharmos aqui no histórico, né, não é comum ver Estados Unidos com inflação tão alta assim. Da última vez que isso aconteceu e chegou nesse patamar foi lá em 2023, quando a inflação estava em 4,1%. Para quem não se lembra, esse foi um momento pós-pandemia, né? Teve muita injeção de dinheiro via governos na economia, só que depois eles tiveram que passar por um ciclo mais longo de aumento de juros. E agora volta a falar nisso, né? Em aumento de juros e não mais em corte de juros. E esse problema não é só dos Estados Unidos. Na Europa, o Banco Central ele voltou a subir os juros. Da última vez que isso aconteceu, adivinha só, foi em 2023. E nesse caso, sim, a guerra e o preço do barril do petróleo afetou diretamente. Bom, apesar do acordo fechado entre Irã e Estados Unidos, nada está garantido ainda, porque o mercado ainda está precificando um aumento de juros, né? E muita gente se pergunta por que isso é ruim. Bom, um dos pontos básicos é que o custo do dinheiro ele fica mais caro. Faz muito mais sentido eu deixar o meu dinheiro parado numa renda fixa, né, rendendo 4, 5% ao ano, ou no caso do Brasil dá mais de 13% ao ano, do que empreender, do que montar um negócio ou do que aplicar no mercado de ações. E quando nós olhamos para a expectativa do mercado sobre os juros lá nos Estados Unidos, né, essa expectativa ela vem mudando principalmente depois do acordo. Aqui nós temos as datas das próximas reuniões do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Eles que decidem se vão cortar os juros, se vão aumentar os juros ou se não vão fazer absolutamente nada. E aqui nós temos exatamente a expectativa do mercado até dezembro do ano que vem de 2027. E repare no seguinte, né? Até o final deste ano, o mercado ainda acredita que os juros ficarão ali em 3,5%, 3,75%, ou seja, não vão subir tanto assim. Só que a partir de 2027, o mercado hoje precifica um aumento de juros, com alta probabilidade de irmos na ponta inversa, né? Para quem se lembra, nos últimos meses e anos, né, desde 2023, nós estamos esperando mais e mais cortes de juros. Só que nós chegamos em um patamar em que a inflação não caiu mais, na verdade ela está voltando a subir e o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, provavelmente vai ter que aumentar os juros no futuro. Qual é a boa notícia? Com o acordo do Irã e dos Estados Unidos, esse aumento estava para acontecer ainda esse ano e agora o mercado precifica só para 2027. O que vale a pena acompanhar é o seguinte: nessa semana, na quarta-feira, daqui 2 dias, nós vamos ter a decisão do Banco Central americano e eles vão dar um norte aí, se eles acham que a inflação já está muito esticada ou não. Qual que é o ponto importante? Nós temos aqui o Kevin Rush no lugar do Jerome Powell. Quando tem mudança na presidência do Banco Central americano, eles mudam um pouco a sua política monetária. Então, a partir de quarta-feira, tudo é novidade. Pode ser que ele acredite que a inflação está muito alta e precise aumentar os juros, como também pode ser que ele ache isso absolutamente normal e eles não vão interferir. O que nós já sabemos do Kevin Warsh é que ele não gosta de interferir muito na economia, assim como o Powell estava fazendo anteriormente. Então nós vamos descobrir na quarta-feira, mas pelo que tudo indica, né, esse cara ele vai ser um pouco mais tranquilo do que o Powell. E por isso, aparentemente, até 2027 não vamos ter aumento na taxa de juros, o que é bom para os mercados. Para essa tese continuar até o final do ano, ou até voltarmos com a tese de cortes de juros, né, que seria ainda mais positiva ainda para os mercados, temos que ver basicamente o barril do petróleo caindo ainda mais. Nesse gráfico dá para ver claramente, né, a relação do preço do barril do petróleo com a relação da inflação dos Estados Unidos. Reparem no seguinte, ó, quando o barril do petróleo ele está subindo, né, ficando cada vez mais caro, isso se reflete diretamente no aumento da inflação. Quando o barril do petróleo estabiliza e começa a cair, ó, repara no efeito posterior ali na inflação, ela também estabiliza e depois inicia a sua queda. Então essa correlação é extremamente alta, extremamente relevante, nós temos que ver o barril do petróleo caindo ainda mais. Ele já caiu bastante lá para $84 o barril, só que o ideal é que ele continue caindo e volte lá para $70 pelo menos. Então fazendo um resumo geral, aconteceu o acordo agora, o Hormuz reabre, petróleo cai, inflação é aliviada, os juros não sobem mais nos Estados Unidos ou no resto do mundo e o mercado ele respira. Percebe que tudo isso gera uma reação em cadeia. O petróleo ele basicamente é o combustível da inflação nesse momento. Se nós tiramos esse combustível, a inflação ela tende a desacelerar nas próximas semanas. Se a inflação desacelera, o Banco Central não precisa mais subir os juros e aquela probabilidade ali de aumento de juros até o final do ano ela cai ainda mais. Com juros menores lá para frente significa mais dinheiro disposto
fluxo entrar para ações, para cripto e para os mercados de risco. É por isso que no dia de hoje nós já temos as bolsas se recuperando, né? O mercado de ações está quase retornando a seu topo histórico. Provavelmente nos próximos dias vamos ter um rompimento e o mercado de ações vai fazer um novo topo histórico aqui em cima. Bitcoin que caiu bastante nessas últimas semanas, né? Faz um alívio, uma recuperação, inclusive ele volta aqui para uma região bem importante, né? Que foi essa região de lateralidade. Provavelmente vamos ter um respiro aqui do mercado antes de trazer novos movimentos, seja de baixa ou de alta. Então esse acordo era aquilo que a gente precisava. Mas é claro que nem tudo está resolvido. Lembra, quarta-feira nós temos reunião do Banco Central. Essa aqui começa ali às 3 horas da tarde sobre a decisão dos juros. Tem um relatório que é bem importante e depois a conferência com o Kevin Roche. Aqui eles vão falar um pouco do que eles esperam para a inflação nos próximos meses, né? E aqui nós podemos ter alguma reprecificação do mercado. Mas o timing desse acordo ele foi muito importante. Aconteceu antes dessa reunião. Porque aquilo que está preocupando o mercado é a inflação no CPI que está subindo cada vez mais. Então se o petróleo ele volta a cair e desabar, o maior argumento para subir os juros até o final desse ano ele enfraquece bem na hora que eles vão fazer a decisão de juros nesta quarta-feira. Então foi exatamente no timing perfeito. Agora também temos que ser bem honestos aqui, porque não dá para ficar vendendo euforia, né? Que tudo vai subir e vai ser lindo e maravilhoso. Esse acordo ele foi anunciado em algumas plataformas e redes sociais, mas a assinatura oficial dele só acontece na sexta-feira, dia 19, na Suíça, ou seja, no final dessa semana. Então ainda não temos algo 100% garantido. Ainda mais para quem acompanhou esses últimos meses, né, dessa guerra, parecia que o acordo ia ser fechado, aí alguém mandava uma bomba em alguém, aí voltavam atrás, e aí já aconteceu isso várias e várias vezes. Nós estamos no ponto mais avançado de todos, né? Temos que esperar até o final dessa semana para ter uma garantia de 100% que realmente o acordo está fechado. Mas esse acordo ele tem um motivo muito forte para acontecer, porque o próprio Trump ele está pressionado para encerrar isso o mais rápido possível. E o motivo é justamente esse que nós conversamos. Os americanos estão com um problema sério de inflação, a guerra estava deixando tudo mais caro lá dentro e isso pesa muito politicamente para o Trump. Então encerrar essa guerra e encerrar a principal fonte da inflação. Por isso a pressão sobre os Estados Unidos e o Trump era grande para assinar logo esse acordo. Então nessa metade de junho, nessa semana, nós temos aí alguns pontos bem importantes. Primeiro deles, acompanhar o petróleo para ver se ele se mantém ali na faixa dos $80 e preferencialmente cai abaixo disso. Isso seria excelente para os mercados. Segundo ponto, na quarta-feira, decisão do Fed é o evento da semana, né? Com o novo presidente para ver como que vai ser a postura deles, né, em relação à inflação e a juros. Fora que eles também vão dar a projeção do Banco Central americano sobre a inflação para o futuro, o que eles acreditam que vai acontecer nos próximos meses. E terceiro, a assinatura do acordo lá na Suíça nesta sexta-feira. Se for 100% confirmado, tira de vez o prêmio de risco, né, que o mercado estava sendo negociado mais descontado e provavelmente várias ações vão continuar subindo. Bitcoin também vai ter uma leve recuperação, até no gráfico, né, na semana passada vários ativos deram sinal de compra na última semana e agora muitos ativos estão subindo bem. Só para mostrar para vocês, né, na semana passada, junto com os alunos do RCC na nossa live, nós compramos alguns ativos e vários deles, né, já estão subindo bastante nesta abertura na segunda-feira. Então tem algumas empresas aqui que nós falamos nessa live e eu comprei junto com os alunos e provavelmente vários também estão vendo resultados nesse momento. Petróleo caindo é continuação de alta. Inclusive, para quem quiser fazer parte do RCC e entrar dentro da minha comunidade, no meu treinamento completo, as vagas estão fechadas. Mas na descrição você pode entrar na lista de espera porque nós estamos reformulando por completo o RCC. Fizemos a pesquisa com vários alunos e membros, né? Porque agora nós estamos falando muito sobre mercado de ações, falando muito sobre outros mercados, né? Não só o mercado de cripto e por isso nós estamos reformulando por completo. Gravando aulas para que os alunos acompanhem bem as atualizações. Agora também temos tudo isso compilado em uma plataforma dos alunos, né? Com a carteira, os ativos que nós estamos comprando, qual é a posição, relatório de cada um dos ativos, né? Tudo isso vai estar disponível para a próxima turma do RCC. Tem a lista de espera aqui embaixo na descrição. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo aí no mundo e principalmente com os mercados, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que os links mais importantes estão aqui na descrição, inclusive o link da corretora que eu utilizo, né, para investir no exterior e também em criptomoedas. Tem o link aqui embaixo também da lista de espera do RCC. E agora eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!